Duarte Rosado nasceu no Porto em setembro de 85. É padre, compositor e músico, tendo editado 2 álbuns, um grito chamado Isaías e Isaías e a Fragilidade. Atingiu o estrelato internacional no âmbito da Jornada Mundial da Juventude no Parque Tejo em 2023. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e este é o Geração 80, um podcast onde falo com a elite da década em que eu nasci, para provar como os anos 80 deram ao mundo a melhor colheita de sempre, apesar dos bigodes, dos chumaços e das permanentes. Venha comigo neste regresso ao futuro da geração dos livros ambiciosos e sonhadores. Em qualquer religião, diz-se que é preciso crer para ver. Mas no que toca ao convidado desta semana, é mesmo preciso ver para crer e já agora ouvir. O nosso convidado, além de ser perito a escutar, é também um mestre no que toca a ver além da superfície e se o olhar é espelho da alma. É bom que a lente esteja limpa. Na Optivisão, ajudamos com essa parte, o resto já é trabalho interior. Marque já o seu exame em optivisão.pt. Optivisão, porque ver bem não tem que ser um milagre. Duarte, olá. Obrigado por me acolherem. É um prazer. Duarte, obviamente estava aqui a meter um bocado contigo aqui nesta introdução. És reconhecido na rua ou não? Pela tua participação na jornada? Se fosse reconhecido na rua era por ser padre e não por, espero eu. Queres contar-nos só isto? Obviamente não é este aqui, obviamente, o objeto da nossa conversa de hoje, mas também acho que é interessante. Queres-nos explicar como é que chegaste a esse momento importantíssimo da Jornada Mundial da Juventude? Sim, então isto foi. E nós demos um concerto. O João Golão é o diretor, o padre João Golão é o diretor do CUPAV, do Centro Universitário aqui de Lisboa, dos Jesuítas. E numa atividade eu cantei umas músicas e ele disse: vamos ter que fazer isto a sério. O João Golão faz as coisas um bocado à última hora, então um mês antes, quando começámos a organizar um concerto com coro e banda e não sei o quê, não ensaiámos nada, mas demos um concerto que foi incrível lá no São João de Brito. E depois estava lá o padre Hugo Gonçalves, que era o responsável do Festival da Juventude, que organizava todos os concertos, espetáculos, etc. E convidaram-me para cantar. E eu disse, também. E depois disseram-me quando é que era. Só depois de eu ter aceito, eles disseram: isto é depois da vigília, lá no Parque Tejo. Eu pensar, Parque Tejo. Poucas pessoas. E foi assim. E chegámos. Mas eu acho que é enganador. As pessoas dizem: cantaste para 1,5 milhão de pessoas. Eu disse: isto é enganador. Primeiro, metade estava a dormir. Da metade que não estava. Da metade, exato, emalei a metade. Portanto, 750 mil já estão. Dessa metade, 750 mil, desses 750 mil que estavam acordados, pelo menos metade estava a dizer mal de mim, a dizer: este tipo nunca mais escala. E durante quanto tempo o concerto? Foi para 1 hora ainda. Foi. Pois. E tocaste as tuas músicas? Sim, toquei as músicas todas que estão no álbum que falaste, não é? Do primeiro? Do Isaías e a Fragilidade. Okay. Foram 10 canções que cantámos. E com um encore, atenção, isto foi. Ainda por cima com a responsabilidade de serem músicas tuas, não estavas a tocar covers. Não, eram músicas minhas, eram. Foi muito divertido. E foi muito bonito. Tu cantas, tocas também? Sim, eu toco guitarra. Tocas guitarra. Mas eu nunca tive aulas, eu sou um mau músico, na verdade. Não tens formação musical? Não, zero. Como é que aprendeste a tocar guitarra? Aprendi, na altura não havia YouTube, portanto aprendi sozinho. Tinha os acordes lá nos livros dos campos de férias, no final tinha os acordezinhos, e eu com as bolinhas lá, e eu fui tocando. E a primeira música foram os meus primos que me ensinaram. E eu toquei, acho que foram as Dunas. Não, tenho a certeza, foram as Dunas, que é sempre aquele ritmo básico e aquele sol, e aquele mi menor, aquele dó e aquele ré. E eu apanhei logo o ritmo e depois a partir daí nunca mais larguei. Desde esse dia, lembro-me, foi à noite numa festa de família ou assim uma coisa. E depois não tinha tempo para aulas, porque na altura em que comecei a tocar guitarra também entrei no rugby. Eu comecei a jogar rugby, o meu pai jogou rugby em Elvas. E gosta muito de rugby, e gostava na altura e disse: querem experimentar, vamos a isso. E pronto, e por isso nunca tive aulas, porque depois andava no inglês também e não havia tempo para tudo. Mas tocavas em casa sozinho? Tocava em casa sozinho, não largava a guitarra. E quais é que eram as tuas, ou quais é que foram, ou são as tuas influências musicais? Então é muito interessante. Na altura em que comecei a tocar guitarra, eu ouvia só coisas pesadas, ouvia punk, sobretudo. Eu gostava de NoFX, Bad Religion, Blink-182, Bad Religion. Tinha um álbum de Bad Religion.
e Millencolin. Era uma coisa engraçada, uns suecos, não sei o quê. Era muito engraçado. E eu ouvia basicamente punk e coisas até mais pesadas. Tinha álbuns de Iron Maiden e Manowar. Sim, e até Pantera tinha. Pantera. E Metallica. Mas depois, o que eu tocava era coisas muito mais tranquilas. Aquilo que eu queria tocar. E quando comecei a fazer músicas, não fazia punks nem coisas do género, porque eu também estava sozinho. Eu sempre fiz música sozinho, porque nunca tive problemas assim, ajuda. Só lá antes, na faculdade, é que comecei a ter uma banda. Então tinhas uma banda, depois que acabaste por ter uma banda na faculdade. Sim, acabei por ter uma banda. Ainda demos uns concertos engraçados no Porto, tudo no Porto. Ainda demos um concerto no Estado Novo à noite, tardíssimo. Mas aquilo estava cheio, aquilo foi engraçado. Qual era o nome da banda? Não era, porque eu era conhecido. Então, tem uma história gira, porque eu era conhecido, as músicas eram conhecidas por Duarte Rosado, porque eu não lancei nada, na verdade. Aquilo eu gravei em 2004. Os meus pais ofereceram-me uma ida a um estúdio e eu gravei as canções que tinha com guitarra e voz e pronto. E era um tipo porreiro e ele gostou daquilo, fez umas guitarradas e o gajo tocava imenso o tipo que gravou. E ainda fez umas coisas, ainda disse: olha, grava esta outra vez porque isto é melhor assim, não sei o quê. Pronto, gravei isso e em 2004 não havia YouTube, não havia nada, então havia aquelas coisas de partilha. Então vinha eu com o meu CDzinho gravado lá e era a única cópia que existia, mas depois aquilo foi passando. Portanto, nunca editei nada. E depois a banda surgiu. Cópias piratas? Era coisas da internet. Na altura era Emul e Napster, era pirata. Sim. A malta sacava aquilo, não era? E foi a partir daí que. Quer dizer, depois a malta copiava o CD, às vezes, eu emprestava e copiavam. Bons tempos, não é? Não, isso não é bom, não é bom piratear, mas pronto. Não, bons tempos de passar o CD e da malta gravar CDs e da música ser uma coisa que era difícil de arranjar. Era difícil de chegar. E depois a banda surgiu depois de um concerto muito pequenino que dei da SOP. Era uma coisa até da JCD, lá muito perto de casa dos meus pais, na rua do Pinheiro Manso, acho eu. Tinha lá um barzinho, aquilo servia de bar. Mas aquilo não era nada, aquilo sabia-se que era da JCD, mas aquilo era um bar. E toquei lá, como som péssimo, uma coisa horrível. Aquilo, eu estava num banquinho no meio, mas aquilo estava cheio. E eu não percebia, está cheio. E nesse dia houve um tipo que me disse: eu tenho um baterista para ti. E eu já tinha um primo que tocava guitarra, 2 primos que tocavam guitarra, e disse a um deles, ao Sebastião: olha, aprendei um baixo. E pronto. E depois no dia em que chegámos para o primeiro ensaio, o Alex, que era o tipo da bateria que eu não conhecia, mas que trouxe um pianista que era o Spusi. E pronto, e ficámos uma banda de 5 assim. Era punk rock? Não, aí já eram as canções antes de entrar na companhia, não é? Antes de ser jesuíta, eram as canções que tocava e não era nada disso, porque revolucionou a minha vida ouvir Jack Johnson. O primeiro álbum, aquele o Brushfire, Fairy Tales, não sei, revolucionou a minha vida. Completamente diferente do punk rock, quer dizer, completamente. É porque eu já gostava de alguma coisa, mas não tinha esses álbuns e não sei o quê. Quando eu vi Jack Johnson, aquilo foi revolucionário. Revolucionário na minha vida. Deixa-me perguntar uma coisa que ia perguntar mais à frente. Tu tocaste a música O Fora e o Dentro na Jornada Mundial da Juventude? Tocaste? Okay. E cantaste? Cantei. A letra toda? A letra toda. Incluindo a palavra merda? Sim. Incluindo essa palavra. Eu ainda pensei, havia várias palavras que podia meter lá: fossa, lixo, o que quer que fosse. E até perguntei ao João Golão: vamos cantar isto? E ele disse: claro. E eu, pronto, vamos a isso. E aí aquelas 50 pessoas estavam a dormir e acordaram. Enfim, havia muitos estrangeiros. Não, é giro. Esta por acaso um padre pode dizer isto? Pode dizer essa palavra? Pode, porque esta palavra, vou dizer para provar que se pode dizer, a palavra merda está bem escolhida para o teor daquilo. Não havia outra palavra para. Eu não conhecia a música, portanto, conheci ontem à noite quando estava aqui a preparar e gostei muito, e esta tens toda a razão. Pronto. Bom, é porque isto tem uma história dura por trás, essa canção até. E posso contar no instante, acho que é muito importante, porque isto foi o meu irmão. Eu vivia em Sernás, onde vivo agora, na verdade. E o meu irmão ligou-me uma vez, um dia, e disse: Duarte, olha, tens que vir ao Porto porque morreu a Filipa, a amiga da Matilde, que é a minha cunhada. O Tomás é o meu irmão mais novo. E depois percebi, ou seja, era particularmente duro, porque a Filipa, pronto, decidiu acabar com a vida. E então, eu, claro que sim, obviamente, e foi um sábado, lembro perfeitamente, um sábado em janeiro, e lá fui eu ao Porto, e fui um bocadinho antes para falar com a minha cunhada, com as amigas e com o namorado da Filipa. E foi duríssimo perceber que as amigas todas estavam ali a falar, e todas elas diziam que a Filipa era
estava sempre a rir, estava sempre contente, era a festa onde entrava, era tudo incrível. Portanto, por fora, pá, incrível a vida, não sei o quê. Pá, e por dentro devia estar completamente escangalhada. E o que me teve imensa impressão é que ninguém sabia, ninguém, nem sequer o namorado com quem vivia. Portanto, isto fez-me imensa impressão. Eu fiquei, como é que é possível alguém guardar, não é, isto desta forma? E então eu pensei, este contraste entre o fora e o dentro já é duro, já é duríssimo alguém sofrer, não é? Quanto mais é alguém sofrer sozinho, sem dizer, não sei porquê, por achar que aquilo não é digno de ser partilhado, por achar. Então fez imensa confusão, então decidi escrever então esta canção. E pronto, e no fundo é uma ajuda, a ideia de todo este álbum é um bocado uma ajuda para a malta olhar para a fragilidade e, quer dizer, olhar para ela, isso faz parte, não há muito a fazer em relação a isto. E pedir ajuda, não é? E pedir ajuda, ou seja, primeiro entrar, reconhecê-la e depois poder dizer, pá, isto é bom ser partilhado, isto faz parte, é bom poder partilhar pesos, é bom, é engraçado, mas foi muito duro. Tu disseste, tens um irmão que é o Tomás, tens quantos irmãos tu? Nós somos 4, portanto tenho um irmão mais velho, depois uma irmã a seguir a mim e o Tomás o mais novo, Afonso, Rita, Tomás. E vocês dão-se bem? Sim, damos bem. 4 sempre se deram bem, ou havia ali às vezes 2 contra 2, assim. Não, 2 contra 2 nunca houve. Não. Então, havia às vezes com a minha irmã, houve uma altura que não era muito boa a nossa relação. Na altura da adolescência, a minha e dela, aquilo não era muito bom. Com o meu irmão Afonso, demos-nos bem, mas éramos muito diferentes um do outro, somos muito diferentes um do outro. Na verdade, com quem tenho mais afinidade, até mais parecenças, é com o mais novo, com o Tomás. Mas dou-me bem com eles agora, dou-me bem com os meus irmãos. E estão muitas vezes juntos? Continuam a estar? Não muito. Eu estou mais até com a minha irmã Rita. A minha irmã Rita tem 5 filhos, portanto, e estou com os sobrinhos. São 7 sobrinhos no total, mas a Rita tem os dela e depois também cobriu a minha parte dos que não vou ter. Portanto, tem 5 e com eles ainda vou tendo um bocado. Pronto, com os meus irmãos um bocadinho menos. Mas bem, tu com os teus irmãos ou com os teus pais quando compunhas músicas ou ainda compões, se calhar hoje em dia ainda compões, mas se calhar também hoje em dia ainda podes fazer, que é passas isso por eles, pedes a validação deles, pedes a sua opinião? Não? Eu tenho um bocado de vergonha, na verdade. Ainda tens? Ainda, não, agora não tenho. Com 2 álbuns agora e tenho um bocado de vergonha ainda, não sou muito assim, que não importa nada de cantar. Mas é engraçado, a família tem sempre ali tem sempre assim um excesso de pudor. Mesmo, por exemplo, de se tem que celebrar uma missa, é engraçado, tem assim sempre. Mas é giro, ou seja, é uma coisa, é estúpido só. Mas não, na altura não validava muito com a família, validava mais com os amigos, com alguns amigos. Isto de secundária que comecei a cantar, a tocar mais umas canções, então foi ali no secundário. E então validava com alguns amigos umas letras. Tinha um amigo que me escreveu uma letra também. Era engraçado. Tu estiveste no Colégio Cedros, sim, em Vila Nova de Gaia. Tiveste quantos anos? Tive 9 anos, da primeira classe ao 9º ano. E depois estiveste na secundária onde? No Porto, no Garcia de Horta. É assim a escola mais conhecida do Porto, acho que foi a secundária. E quais é que eram as disciplinas em que tu mais destacavas ou que mais gostavas pela tua cara? Eu era mau. Música. Música, sim, quando estava. Música foi 5º e 6º ano, depois acaba a música, que é uma coisa estupidíssima deste. Não se liga à música, não se liga à arte, é um bocado. Enfim, pode ser um tema de conversa. Mas então, eu quando no 5º ano gostava de ciências. Eu até ao 7º ano até fui bom aluno, depois no 8º e 9º comecei a ser muito mau aluno e o secundário foi terrível. Por isso no secundário eu, na verdade, eu depois até o 9º ano gostava muito de educação visual, EV e EVT, mas mais EV, e tinha algum jeito para desenhar, e o professor acho que tinha alguma esperança em mim. Depois comecei a tocar viola, comecei a tocar guitarra e deixei de desenhar completamente. E depois no secundário eu não tinha assim nada que me puxasse imenso, na verdade, não era, e fui bastante mau aluno no secundário. Tu dizes numa entrevista, cresci numa escola onde a pedagogia dava mais respostas do que colocava perguntas. Sim. Sinto que não me ensinaram propriamente a pensar ou a fazer perguntas. Como é que é para ti, como é que devia ser para ti então a escola? Uma escola ideal? Ideal, se pudéssemos estar num mundo completamente. Sim. O que me parece da escola é que não serve para todos. E eu, quando eu era mais novo, eu gostava de ciências. Eu até ao 7º ano até fui bom aluno, depois no 8º e 9º comecei a
E tenho vários exemplos, alguns exemplos, assim, muito rapidamente na minha vida, de gente que se deu pessimamente com a escola, eram quase chamados burros, eram burros, e na verdade é gente extremamente inteligente, mas de facto a inteligência funciona para outros lados, para outros. Há gente que pensa melhor com as mãos, há gente que pensa melhor a mexer-se, há gente que pensa melhor a escrever, há gente que pensa melhor a desenhar. Há gente que se pensa melhor a expressar-se que não necessariamente a decorar coisas. E parece-me que o ensino está um bocado. É tudo um bocado disto, né? Na lógica do decorar, do transmissão de conteúdos e não de um caminho que se faz de descoberta, de. É isto a matéria, engole isto e depois no teste estás lá. Mas foi isto assim a minha vida toda, não é? Mesmo em Roma e tudo, era isto, era chegar a janeiro. Decorar uma série de coisas, às vezes lista de compras, completamente. Lista de compras, lembro-me uma, o exame de Cristologia em Roma foi isto, era lista de compras. Eu tinha que se memorizar. Profetas, boas cadeiras para se ter, não é? Profetas, era uma lista, eram 140 perguntas e cada pergunta eram pontozinhos de que não faz sentido nenhum. E a mim parece-me que o sistema de ensino está assim um bocado neste sentido, está um bocado enviesado só para um lado e funciona para uns alunos que são brilhantes e têm ótimas notas e para outros não funciona. E eu nunca me dei bem com isto. É verdade que também era um bocado preguiçoso, mas aquilo não me interessava. Eu penso às vezes, quer dizer, a escola é um lugar onde os miúdos passam muitas horas da vida. Se é um lugar que não gostam, eu não sei se não há alguma coisa que está a funcionar mal, não é? Se a escola fosse um lugar em que os miúdos gostassem de estar, eu acho que os resultados seriam muito melhores, cresciam muito melhor, aprendiam coisas muito mais importantes para a vida do que um lugar em que estão lá a fazer frete. Mas também tem que aprender que na vida nem sempre vão gostar de tudo na vida. Exatamente, é preciso o esforço. Sem esforço e sem disciplina também não se vai lá. Mas por outro lado está completamente enviesado para a questão da disciplina, do decorar, não sei. Mas eu não sei, ou seja, eu não sou pedagogo. Não, estamos aqui a falar. Exato, mas eu não sou pedagogo, mas eu percebo o lado da disciplina e eu acho que foi importante o colégio onde andei por causa disso, não é? Por causa da disciplina que me deu um bocado da vontade de treinar bem a vontade, etc. Mas por outro lado não havia nada que me puxasse, nada. Então o secundário, pior ainda, porque depois não havia EV, não havia música, não havia nada. Devia haver mais música, devia haver mais essa formação. Eu acho que criativa, devia haver mais artes, sim. Artes. Porque eu acho que a questão das artes não é só um passatempo. A arte é uma coisa importante, é uma expressão cultural e uma expressão das pessoas, uma expressão do ser humano, do humano, importantíssima. E acho que é completamente menosprezada. E pronto, completamente. Então em Portugal acho que é mesmo muito menosprezada. Não se dá grande importância, a não ser as escolas técnicas, não é? Também dizes, acho que é nesta mesma entrevista, dizes que eras demasiado despreocupado em relação ao futuro e em relação à vida. A vida era fixe, os meus amigos, não estudava muito. Mas também é bom ter essa despreocupação até certo ponto ou não? Até certo ponto acho que sim. Eu sou uma pessoa muito pouco ansiosa, que é engraçado. E sempre fui. Que é um descanso. Não é? Conheço pessoas com um nível de ansiedade em relação à vida e ao futuro e às preocupações que deve ser duríssimo viver assim. E eu nunca fui na vida toda, mesmo quando estava com a corda ao pescoço por causa desse primeiro ano, foi horrível. Estava com a corda completamente ao pescoço e estava despreocupado no sentido de não estar ansioso. Mas também demasiada despreocupação também não me parece bom, porque não estava a construir nada, não estava pouco ambicioso no bom sentido de o que é que tu queres fazer? O que é que tu queres? Não é? Tu vais ter que crescer um dia, e o que é que tu queres fazer disto? O que é que tu estás a construir agora? Porque se não construía ali também não ia. Na verdade eu acho que me saiu a sorte grande. Depois de mais à frente, com isto da vocação à Companhia de Jesus, aos jesuítas, de ser padre, isto safou-me, porque depois a formação que me deram cobrir um bocado a minha o meu desleixo. Mas os teus pais na altura diziam-te devias interessar por mais coisas, por alguma coisa, ou davam-te também essa liberdade para tu seres tu próprio a decidir o teu caminho? Não, davam-me bastante liberdade. Ou seja, a minha educação, a educação dos meus pais foi bastante rija, para não dizer rígida, mas era rija, aquilo era via regras. Muito interessante. Nós jantávamos sempre à mesa, não havia televisão, ou seja, havia aqui um lugar ali, os meus pais valorizavam muito a conversa que tínhamos à mesa, etc. E foi importantíssimo. E tinha regras muito claras. Eu fui o último dos meus amigos a ter telemóvel, fui o último a sair à noite. Portanto, havia uma série de regras e eu acho que isso foi bom. Na altura gostava-me horrores, não é?
Eu lembro-me de uma vez, num jantar de anos de um grande amigo meu, do meu melhor amigo, de um dos meus melhores amigos, e a malta ir a pé para a discoteca, que era para aí o Tomate na altura, acho que se chamava Tomate no Porto, aquela discoteca onde iam, e era a pé e passavam a minha casa e eu ficar em casa. E a malta seguia toda, e eu pensava, que vergonha. Primeiro, a imagem que tinham, porque a pessoa tinha vergonha por isto, estupidez, não é culpa tua, não é? Sim, imensa vergonha. Sim, mas naquela altura não sentes isso, sentes a vergonha. Claro, sente-se vergonha e sente-se pensar, que injustiça, não é? Injustiça, Toda a gente vai. Pronto, e por isso, durante o secundário, passei um bocado por essa. Senti um bocado que era injusto isto tudo. Na verdade, fez-me bem, porque depois, ao mesmo tempo, ou seja, o que é importante nisto? O importante é que haja amor. Se eu vejo que os meus pais não fazem isto só para me chatear ou arbitrariamente, mas fazem porque sabem mesmo que isto é o melhor para mim, embora eu estivesse longe de perceber porquê, e houve sempre este clima de imenso amor, e por isso isto também moldou completamente ou seja, acho que foi uma casa extremamente equilibrada. Agora, sim, foi duro na altura, mas pronto, eu foi uma educação bastante rija, mas que me formou e que me deu também acho que me tornou mais rijo de alguma forma também pronto depois para a vida. Como é que se concretizava esse amor? Como é que então, assim? Minha família nunca foi muito de afetos, não de expressar afetos. É engraçado. Acho que expresso agora mais afetos do que expressava quando era miúdo. Porque há sempre a adolescência é uma altura mesmo estranha da vida. O secundário é uma altura estranhíssima da vida. E imagino, no nosso tempo pelo menos para mim foi estranhíssimo, a relação com os pais. Hoje penso, pá, que estupidez, mas porquê é que não falavas? Porquê é que não contavas as coisas? Porquê é que não os punhas a dizer isto está a ser difícil? Eu não gosto disso. Lá está, porque também e o afeto expressava-se na fidelidade às coisas, no equilíbrio que havia. Pronto, e na preocupação que havia. Eu acho que era isto. Não era muito de abraços, nem de beijinhos, não sei, mas era no ambiente que se criava em casa. Lá está, não era ao ponto de eu poder contar tudo, porque eu nunca fui tipo amigalhaço dos pais, mas os meus pais sempre foram pais e eu sabia, sabe, era fidelíssimo, era um ambiente fiel. Não é muito engraçado. O meu pai dizia, eu vou-te buscar às X horas e pontualmente estava lá. Saímos às não sei quantas, estava lá. E depois... sabe, tudo, a preocupação que mostravam nas coisas, sabe, às vezes com falta de jeito, mas enfim, isso acho que somos todos. Depois somos muito bons a olhar para trás e a dar, mas isto podia ter sido assim. Claro que podia ter sido assim, mas é muito, muito engraçado. Eu sentia amor, eu sabia que os meus pais me amavam, pronto, me amavam profundamente, e por isso eu sabia que ali era um lugar seguríssimo, apesar de eu esconder uma data de coisas. Mas a maior parte das asneiras eu escondia. Tu fazias muitas asneiras? Não fui muito fazer asneiras, mas fiz as minhas asneiras. Queres revelar aqui algumas ou ninguém sabe? Mas malta sabe. Então, primeiro, o fumar acho que é mais asneira. Pronto, mas toda a gente fumava na escola. E eu, claro, começar a fumar e esconder absolutamente isso dos pais, como é óbvio. Depois, cheguei a fugir de casa. Aliás, eu saía de casa todas as quartas-feiras, quando tinha tarde livres, eu saía de casa. E claro, chegava antes da minha mãe chegar. Ou seja, saía depois do almoço, passava a tarde no café, a tomar café, ia fumar cigarros com amigos, e depois chegava antes da minha mãe chegar a casa. E pronto. E o que é que tu vais a fazer? Sim, estive a estudar. Pronto, não foram as neiras muito mais. Houve uma vez que fugi de casa para sair à noite. E o cheiro a tabaco não... Claro, a minha mãe depois que as mães sabem tudo. Claro. Como é óbvio. Logo quando comecei a fumar, a minha mãe apanhou-me logo. Como é óbvio. Várias vezes na varanda. O meu pai até brincava, estava eu e o meu irmão a fumar na varanda. O meu pai um dia fechar a persiana, não é? Os stores. Ficaram lá fora. Nós temos que... tiveram que saltar. Portanto, eu nunca fui de fazer as neiras muito graves, mas eu acho que foi importante esse tempo das neiras. Foi importante. Fiz umas piores que se calhar não dizer, mas pronto. Okay, depois em off, quando acabar, contas-me aqui a mim e ao João. E depois entras em psicologia. Porquê? Não sabias o que querias fazer? Ou já tinhas alguma vontade também de conhecer melhor a psique humana? Não, então isto também é uma história boa. Eu no ano os testes psicotécnicos, não é? Tu havia coisas claras na minha vida. Eu gostava muito de música e já começava a fazer umas músicas. Logo quando comecei a tocar guitarra, comecei a compor umas coisas. E a segunda coisa era, eu lia muito, gostava muito de ler. E continuo a ler muito. Ok, género. Agora mais até literatura. Eu gosto mesmo de ler literatura.
E tentar ir aos clássicos o mais possível, ou às coisas que são boas, porque não vou ter tempo para ler tudo na vida, então. Sim, mas tenho lido bastante e é uma coisa que gosto. E é por isso uma das razões pelas quais eu não quero gastar muito tempo nem em telemóvel, nem em redes sociais, nem em podcast. Não digas isso, estavas tão bem. Telemóvel e redes sociais, podcast não é gastar tempo, é investir o tempo. Não, mas é investir. É verdade, eu sei disso, mas eu prefiro ler. É a coisa que eu mais gosto de fazer. Qual é que é assim um livro que tenha marcado muito, assim, te lembras assim, de recentemente de... Os Miseráveis, de Victor Hugo. Para mim foi um livro que eu fiquei. Gostei muito do ensaio sobre a cegueira. Colei completamente naquele. Em algumas alturas do livro estava completamente colado. Eu gosto muito dos russos também. Li os Irmãos Karamazov, é uma coisa maravilhosa. Pronto, eu tenho tentado ler bastante por aí, por esses lados. Os clássicos, agora que também coisas mais recentes. Sabe, uma coisa muito louca que é o Michel Houellebecq. Sim. Eu gosto daquilo, apesar de ser puxado em vários sentidos. Exato. Mas eu gosto muito daquilo, gosto muito da maneira como ele provoca, etc. Mas isto para dizer, a psicologia. Portanto, eu cheguei lá aos testes psicotécnicos, um tipo que não me conhecia de lado nenhum, até era espanhol, lá no colégio, nono ano. Fazer testes psicotécnicos no nono ano. E lá eu lembro de um gráficozinho direitinho que tinha literatura, tinha música e depois tinha tipo serviço social, barra, não sei o quê. E ele lá, o tipo psicólogo, disse-me uma coisa que eu acho que eu na altura, está bem. Mas que eu seria incapaz de dizer a alguém. Disse-me assim: tu deves estudar psicologia. E aquilo ficou: tu deves estudar psicologia. Pronto, fiz. Deram uma resposta. Uma profecia. Deram uma resposta. E como eu nunca tinha pensado propriamente no meu futuro e no que queria fazer, então fiquei com aquela psicologia. Vamos a isso. Secundário todo com psicologia. Não tinha notas para entrar sequer na pública, mas também nem me esforcei para isso. Eu não estava propriamente entusiasmado com psicologia. E então, pronto, entrei. Claro, não entrei na pública, lá tiveram com os meus pais pagar, mas entrei no ISMAI. Pronto, que dentro das privadas acho que era até o melhor. Mas na verdade O que é que ficou desses tempos do teu curso de psicologia? Em termos de conteúdos, nada. Acho eu nada. Muito pouco. Muito pouco mesmo. Aquilo era muito, muito teórico, é engraçado. E depois, uns tempos mais tarde, quando comecei a pensar e comecei a atender pessoas, não é? Ter conversas com pessoas, não é uma conversa de psicólogo, é de padre, mas as coisas misturam-se, a espiritualidade, a fé, a psicologia, a mente, isto mistura-se tudo. Portanto, quando comecei a perceber isto, mas eu no curso, isto devia ter sido tudo ao contrário. Eu acho que devia ter começado, sei lá, por falar nas relações, que é o que determina a vida. A infância. Mas falava-se da infância de uma forma tão técnica, parece que se passava ao lado. E isto muito depois, não é? Porque na altura estava só a aprender, a tentar, não estudava nada, estava por PowerPoint. Depois tinha um grupo de trabalho, era quase só miúdos, não é? Tinha um grupo de trabalho, tinha uma grande amiga, a Mariana, que foi estudar comigo psicologia para o ISMAI, e depois tínhamos um grupo aí, mais de 3, eram 4 miúdas e eu que fazia os trabalhos de grupo e não fazia nenhum. Podemos ir para a biblioteca lá do ISMAI, da faculdade, e estávamos a fazer o trabalho de grupo e eu ir buscar o jogo, o jornal que havia sempre lá para ver quando o Porto jogava, ia lá ver o que é que havia. Portanto, gostas de futebol também, não é? Eu gosto de futebol, gosto mais de jogar. Agora não posso, não dei cabo no joelho, mas eu gostava muito de jogar futebol. Passaste ao lado de uma carreira futebolística? Não. Não? Não, eu nunca foi. Como eu jogava rugby, eu gostava muito. Eras dos dois? Jogavas futebol e rugby? Jogava futebol por desporto, só com amigos e não sei o quê, e jogava rugby no CDUP, que é o Centro Desportivo Universitário do Porto. Há o CDUL em Lisboa e tal. Até que idade é que jogaste futebol e rugby? Então o rugby joguei até aos 19, porque depois dei cabo de um ombro, tive que ser operado, e depois ia passar para os séniores, e eu com este arcabouço não dava. Que dava se tivesse feito muito ginásio, não sei o quê, pronto, e não. Depois acabei por desistir, bem, no fim do segundo ano da faculdade. O futebol, como é mais tranquilo, é mais fácil de juntar amigos para jogar futebol, joguei até Roma. Quer dizer, joguei até há 2 anos, até dar cabo dos joelhos. Em Roma foi mais giro porque havia campeonatos, não sei o que, aquilo foi engraçado. Futebol de 11, que praticamente nunca tinha jogado. Mas eu futebol irrita-me como desporto, não gosto de ver, irrita-me, ou seja, eu gosto de ver e não gosto. Porque para quem vem do rugby é um desporto completamente está corrompido. Não é só, não digo corrupção. Eu percebo. A cultura futebolística é má. Não há fair play. Não há fair play, a malta queima tempo. Faz tudo para ganhar e no rugby não é bem assim. Insultam-se, os adeptos dão cabo uns dos outros. Por ter uma camisola do Benfica e eu ter uma camisola do Sporting é razão para insultar e
de preferência para lhe mandar um murro na cara ou deixá-lo em estado de ir para o hospital. Isso não faz sentido nenhum. Pronto, e no rugby não existe propriamente isso. E é uma coisa que há um respeito pelo árbitro, respeito pelo adversário. Os adeptos estão juntos nas bancadas, estão a beber cerveja juntos. E, pronto, e é um desporto mais, enfim, como o desporto é mais bonito. E pronto, e é um desporto cuja cultura promove o desporto. E por isso, maravilha, o futebol eu fico maluco. E vês rugby, vês a seleção nacional, vês o teu quando clube? Posso, quando posso. Eu em Portugal não passa na televisão, portanto não vejo. Tento acompanhar o que posso. O Mundial, claro. Isso, vi os jogos de Portugal, todos os 4 jogos, e gritei muito. Então vamos lá chegar a Roma. Falaste em Roma 2 vezes e eu não te interrompi, mas vamos lá. Estavas em psicologia, de repente tinhas 21 anos e tu cresceste num ambiente católico, certo? Sim. Os teus pais são católicos praticantes? A minha mãe. O meu pai era praticante. O meu pai, acho que anda à luta, desde sempre que anda à luta com a fé. Mas ia à missa connosco sempre. E fala muito sobre isso? Não falamos muito. Não sei. Eu acho que ele. Não sei, não falamos muito. Lembro de uma boa conversa que tivemos. Foi a melhor conversa sobre isto que tivemos. Foi antes do casamento da minha irmã, em 2010. E o meu pai tinha que escrever o discurso e pedi-me ajuda. E sentámos-nos os dois a escrever o discurso do meu pai. E pronto, e tivemos ali uma boa conversa enquanto escrevíamos o discurso do meu pai. E tivemos uma boa conversa sobre fé também. Pronto, foi giro, foi muito bonito. Mas não é tabu? Não seria tabu. Agora, é um assunto que pronto, não se fala muito. Eu não falo, não partilho. Lá está, existe um certo poder de partilhar estas coisas com a família, até porque lá está, o meu pai depois também não entra muito bem na linguagem, embora tenha amigos que são católicos e católicos a sério, e diria-se até beatos. É engraçado. A minha mãe é uma pessoa de fé desde sempre, e pronto, e por isso cresci num ambiente católico, sim. A minha avó também, as duas avós, os avós. Ias à missa ao domingo? Sempre. E gostavas ou era uma chatice? Era uma chatice. Era uma chatice. A não ser nos campos de férias. Os campos de férias eram. Mas é engraçado, houve uma altura da minha vida, 9º ano, ou 8º ano, acho que era 9º. Eu ia à missa, cheguei à missa todos os dias, lá no colégio. Porque eu andava no colégio, havia missa, havia a primeira hora da aula, primeiros 45 minutos de aula, e havia uma coisa que era a área escola, de meia horinha. E nessa meia horinha havia missa. E nós podíamos sair para ir à missa. E eu ia. No 9º ano. E eu nem percebia muito bem, não sei se era porque não me apetecia estar na área escola. É possível, é sério que é possível. Mas eu ia à missa praticamente todos os dias no 9º ano, com 13 anos ou 14 anos. Uma coisa engraçada. Então estavas a falar do campo de férias. O que é que aconteceu no dia 28 de agosto de 2006? Esses campos de férias são do Cantil, que é uma associação. Pronto, eu fiz campos desde miúdo. Não, explica que eu conheço, mas. O Cantil é uma associação de campos de férias ligadas aos jesuítas desde 1974. Portanto, fez 40 anos o ano passado. E 10 dias no verão. Pronto, e há sócios e a malta vai. E há sempre jesuítas nos campos, 1 ou 2, são os capelães dos campos e animadores, e aquilo e para mim aquele lugar era um lugar mágico mesmo. Aquilo ainda hoje é para os miúdos, e para mim eu gosto imenso daquilo. Portanto, é no meio do nada. Ainda faço como capelão agora. Aquilo é à beira-rio, ao pé de uma barragem, com tendas, uma roda feita com tábuas ou fardos de palha. Há muitos anos eram fardos de palha para comer, e para tipo, o centro do campo, cozinha com fogões a gás e no meio do nada, latrinas, buracos no chão, enfim, no meio do nada mesmo. E aquilo eram 10 dias absolutamente mágicos, como crianças, em que nós ainda não se distinguia bem o que é que era real, o que é que era fictício. Aquilo é uma loucura, uma coisa incrível. E eu sempre gostei imensíssimo dos campos de férias. Com atividades, com momentos de música, sim, muita música, muitos jogos altamente criativos, não é? Porque depois não há propriamente canoas ou karts ou o que é que seja, não. Aquilo é no meio do nada. O que se tem que fazer, por exemplo, é preciso inventar um cenário, não sei o quê. Então inventa o cenário, pinta o cenário em papel de cenário, pinta-o. Apela à imaginação e à criatividade de uma forma incrível. Muitos sketches, portanto é preciso expor-nos, é preciso inventar histórias e narrativas, e é muito bonito. É um sítio mesmo maravilhoso, e jogos incríveis. Há jogos maravilhosos no Cantil. E depois os primos, que é os campinaços ligados aos colégios da companhia, e gambuzinos, que procuram misturar realidades socioeconómicas diferentes. Portanto, vêm miúdos dos bairros de Peniche, Braga e Pragal,
Margem Sul, e depois miúdos sócios de um nível socioeconómico diferente, um bocadinho mais favorável, digamos assim. Portanto, são os primos e esses são os campos, são incríveis. Então, eu fiz, desde os 9 anos, fiz 7 campos como participante, melhores dias do ano, de longe. Sonhava com aquilo, vinha a carta para casa a ver se tinha entrado ou não. E pronto, entrei em 7, muita sorte, em 9 possíveis. E depois. E esses 2 em que não entraste, deste ter ficado frustrado. Ficava mesmo chateado, porque aquilo era tão bom. E pronto, havia um sorteio e às vezes não entrávamos e não podíamos entrar em todos. O meu irmão Tomás teve mais sorte, acho que entrou em todos. Mas não está nada mal, atenção. Hoje 7, em dia. Não, fantástico, claro que sim. E depois animei 2 campos. Fui convidado para ser animador. Não no primeiro ano logo, mas no segundo que podia animar, fui animar. E em 2006 fui convidado outra vez para animar. Foi um caminho engraçado. Aquilo era o ano dos 500 anos do nascimento de São Francisco Xavier, que é um tipo extraordinário. É de pensar na vida daquele homem. Aquele homem, estamos a falar de 1538, acho que foi no ano em que ele pegou num barquinho, uma caravela, e fez a rota de Vasco da Gama para a Índia. Porquê? Porque havia um país inteiro, um continente inteiro, regiões inteiras para evangelizar. O homem foi 2 anos de viagem, com os perigos todos que isso significava, e o tipo chegou lá e andou por todo o lado, andou pelas ilhas todas, agora que é as Molucas, a Indonésia, todo aquele sítio. Depois percebeu, é Japão, eu quero ir ao Japão, e eu não fui ao Japão. Depois percebeu, peraí, Japão não, os paizinhos do Japão é a China, portanto eu quero ir à China. E pronto, não chegou às portas da China, ficou lá na ilha de Sichuan, acho que é assim que se diz, e morreu lá de cansaço aos 46, para aí. Basicamente derriado da vida que teve. Uma vida extraordinária, de uma paixão, de uma coisa avassaladora. Pronto, e por isto este tema era um bocado épico, não é? Diz, um tipo que droga tudo, ainda por cima era um tipo. Ele Santo Inácio de Loyola, os primeiros companheiros, era Santo Inácio de Loyola, era São Francisco Xavier e o Pedro Fábio, calharam todos em Paris no mesmo quarto a estudar. Pronto, e não se conheciam. São Pedro Fábio, um bocadinho mais fácil. Isto em que altura? E estamos a falar de século XVI, isto há de ser 1530, por aí, 30, 31, 32, por aí. Portanto, há muito tempo. Foram estudar para Paris e viviam lá. E viviam em quartos, eles estavam no mesmo quarto e apanharam lá. Era quase tudo clérigos, não é? E São Pedro Fábio, então foi mais fácil. De São Francisco Xavier era um tipo de grande sucesso, era um tipo bom nos desportos, era um tipo de sucesso. Então foi mais difícil para Santo Inácio dar-lhe a volta no sentido de puxar por ele e de picá-lo. Mas a partir do momento em que isso foi, o homem era então, um tipo que tinha tudo para ser, e de repente troca tudo para ir para a Índia. Então o tema era um bocado trocar o certo pelo incerto, era até onde Xavier, qual é que é a tua China, não é? Aquilo que se quer. E isso entusiasmava-me e eu, pronto, na altura também estava a dar uma volta à minha vida. Achava que, finalmente, desde o Carnaval de 2006, pensava, esta vida tem que ser mais, eu tenho que levar isto mais a sério. Depois pensei, a fé pode ter um papel mais importante. Tive uma experiência forte de Deus ali naquele Carnaval, que era um campo para animadores do Cantil. E depois cheguei então ao dia 28 de agosto, que era o final, o último dia de um campo de férias. Depois de estava podre, não é? Campo de férias é uma coisa que nos deixa de rastos. 10 dias a viver, a dormir pouquíssimo, em tendas e etc. Então pus-me a falar com o Vasco, que era o que tinha acabado o primeiro ano de noviciado. Tinha entrado na companhia um ano anterior e tinha acabado o primeiro ano e estava fascinado com os campos de férias. E eu estava fascinado, mas já era um fascinante. Então começamos a falar tranquilamente e ele começou a contar da vida dele, do noviciado, o que era, a companhia, não sei o quê. E eu a contar da minha vida. Dizer, olha, estou agora... Realmente estou aqui com os projetos, talvez acabar o curso, começar a estudar música, ir fazer voluntariado, assim de longa duração. Estava assim com... Finalmente tinha projetos. Finalmente sabia, eu quero alguma coisa. E pronto, e levantei-me dessa conversa. E foi uma coisa mesmo bonita o que aconteceu, que foi, ao mesmo tempo que pensava, me veio um pensamento de Duarte, tu também podes ser jesuíta, padre. Jesuíta. Ao mesmo tempo que pensava esta coisa completamente absurda. Nunca tinha passado pela cabeça. E eu achava que nunca me iria passar pela cabeça. Longe de mim. Eu não era um tipo que rezasse todos os dias, que fosse à missa. Eu ia à missa ao domingo e gostava destas coisas, dos campos de férias, mas não tinha propriamente uma vida de oração, ou fosse extremamente ligado. Então, isto veio ao mesmo tempo uma alegria, mas uma coisa
avassalador também, uma coisa inacreditável. Ao mesmo tempo pensava na coisa mais estúpida, vinha uma alegria mesmo grande, uma alegria interior, uma coisa quase ficar sem fogo, uma coisa. Encontraste o teu propósito aos 21 anos. Sim, eu tinha 20 na altura, só fiz 21 depois, em setembro, mas isto foi em agosto, fiz 21 e eu pensei, ok, isto passa, mas não passou, continuava com esta alegria enorme e percebia que isto vinha de Deus. Percebia isto. Porque eu não podia inventar isto. E sobretudo com os efeitos avassaladores que teve em mim primeiro, de uma vontade enorme de fazer uma coisa estúpida, de largar tudo para isto, e uma alegria enorme, um desejo gigante de poder dar a vida por Jesus, pelos outros, de servir. Tipo, é isto, siga, o que for, não sei. E pronto, e depois. E o day after, o dia seguinte dá alguma. Boa, eu pensei, descansa, ressaca, dorme e isto amanhã passa. Mas não passou, continuava. Eu lembro de falar com o meu melhor amigo Luís, estou-lhe a dizer, Luís, não sei o que é que se passa, isto é estúpido, mas se me dissessem, olha, tu amanhã tens que ir, eu ia. Isto não faz sentido nenhum, completamente. Portanto, foi muito forte. Pronto, e não passou. O Luís, como é que reagiu? E os teus amigos e a tua família, como é que reagiram a isto? Então, Luís, os meus amigos em princípio reagiram bem, um bocado ceticamente. Alguns reagiram com algum ceticismo. Lembras-te da Mariana com quem estudava, que me conhecia bem? Sim. Disse: não me parece. Muitos amigos, alguns reagiram a dizer, porque eu era muito insuspeito, não é? E depois a minha mãe e o meu pai, o problema ali foi o timing, que foi muito curto. A primeira vez que referi isto foi no princípio de outubro e eu entrei no dia 12 de novembro. Portanto foi mesmo rápido, foram 2 meses, 2 meses e meio, desde o dia 28 de novembro até entrar com as malas todas, de repente mudar de vida. Portanto foi muito intenso. Aceitaram bem? Então, o meu pai gostou-lhe um bocado ao início e agora está. O meu pai vê-me contente, vê-me encontrado, então também está contente, claro. E feliz. E a minha mãe, contente, porque a minha mãe depois ficou. E agora eu acho que o meu pai até tem um certo orgulho nisto, porque depois conheceu os outros jesuítas e é amigo de outros jesuítas e conheceu a companhia e percebeu que isto era um lugar saudável, são, bonito, de gente amiga, e por isso acho que também o sossegou. E a minha mãe é muito contente. A minha mãe tem. Mas entrar já em tanto final de 2006, estamos a falar nos últimos 19 a 20 anos. Como é que isto sucede? Ou seja, em termos práticos, Agora está um bocadinho mais flexível. Mas então na minha altura era 2 anos noviciado, no fundo 2 anos tranquilos. Em Coimbra e em Braga depois. E em Coimbra depois do noviciado. Então o noviciado é importante porque é um tempo recolhido, um bocado um corte com a vida que tínhamos, no fundo, para ganhar liberdade. 2 anos? 2 anos, ao fim dos quais fazemos votos. Mas esses 2 anos, como é que tu lidaste com isso? Lidei bem, porque eu estava muito contente. Eu estava decidido, era isto. E era um grupo muito grande, éramos 16 no total no vice. Era 7 do segundo ano e nós 9. Depois foram saindo, não é? Porque naturalmente era muita gente, malta que entrou mais a medo, etc. E muito bom. Eu em geral dou-me bem com as pessoas e por isso dava-me bem com a malta. E aquilo era muito divertido. Era uma descoberta gigante, porque não é só a descoberta da fé, é a descoberta própria. De um conhecimento de coisas, de ser confrontado comigo mesmo, de enormes tempos de silêncio, não é? De uma coisa incrível. Abriu até à sensibilidade para a arte, por exemplo. É muito engraçado. O silêncio é uma cena importantíssima na vida. Então abriu a arte. Eu comecei a ler, a ter desejo de ler outros livros, outra literatura. Comecei a apurar o ouvido para outro tipo de música ligeiramente menos óbvia, não é? Coisas que davam um bocadinho mais de trabalho. Muito interessante, mas é. Tu no dia a dia ainda sentes essa necessidade do silêncio no dia a dia? Sim, claramente. Consegues? Sim. Praticar o silêncio? Sim. Eu todos os dias procuro rezar e fazer silêncio. Sim, em princípio 1 hora. Há dias que não consigo 1 hora, mas sim, sento-me em silêncio para parar e para procurar e para rezar, no fundo, para me expor ou dispor a Deus. É isso que eu tento fazer, mais ou menos, para ver se eu não estrago muito o que Ele quer fazer em mim, para ver se eu não ponho demasiados empecilhos aqui. Mas então, no viciado, um tempo alucinante de descoberta. Depois fazemos votos ao fim dos 2 anos, votos de pobreza, castidade e obediência, não é? Porque somos uma ordem religiosa e por isso todos os religiosos fazem estes 3 votos simples: pobreza, castidade e obediência. Pobreza de não ter nada meu, não ter nada meu nome, não ter uma casa, vivermos em comunidade, termos as coisas em comum. O de castidade, de celibato, de ser celibatário, não é? Ou seja, de não ser exclusivo de ninguém, de não expressar
a sexualidade com outra pessoa, digamos assim, exclusivamente. Pronto, mas é muito bonito porque é uma forma afetiva de viver, mas de uma forma diferente. E é mesmo possível viver isto saudavelmente. É mesmo possível. Eu percebo que as pessoas muitas é a coisa que mais lhes faz confusão, mas é mesmo possível viver isto saudavelmente. Eu acho que tenho essa graça de viver isto com saúde. E depois a obediência, no fundo, estar ao serviço de um corpo apostólico, digamos assim, da companhia, e obedecer. No fundo, eu não decido exatamente para onde é que vou. Ou seja, eu na minha vida agora, com a missão que tenho, eu decido o que faço, não é? Onde é que vou e etc. E eu viajo, tenho andado sempre por aí, a fazer muitas viagens. E portanto essas coisas eu decido. Mas no fundo o provincial, que é assim que se chama aquilo, no fundo a companhia no mundo inteiro está dividida em províncias, que pode ser uma parte de um país ou vários países juntos. Pronto, e depois há regiões, etc. Enfim, não interessa. No fundo há uma organização e cada província tem um provincial que gere, coordena e dá a missão aos jesuítas da sua província. E estavas a dizer os 3 votos, tanto de pobreza, castidade e obediência, aquilo que as pessoas mais faz confusão. Sim, ou que pelo menos fazem mais perguntas em relação à castidade. E tu dizes que não tens essa dificuldade. Eu acho que é difícil. É desafio, é desafiante. Eu estou a dizer que acho que consigo viver isso saudavelmente. Mas é desafiante, sem dúvida. Então, porque há aqui um vazio. Ou seja, isto não há nem a vida em comunidade, nem as amizades, nem Deus vem ocupar o espaço que ocuparia o casamento, uma mulher, filhos, família, que é coisa até mais natural. Portanto, esse espaço está vazio. Não há substitutos para isso. Não há substitutos para isso. Por isso é um desafio grande, porque está lá. Agora, eu acho que é possível viver afetivamente e saudavelmente isto. O facto de teres tido esta vocação e teres feito esta mudança aos 21 anos pode ajudar-te a certo ponto a conseguir superar esse tipo de desafios, ou pelo contrário torna mais difícil? Não, claro que ajuda. Eu acho que, ou seja, a história que nós vivemos pode ajudar sempre, desde que uma pessoa integre aquilo que viveu, se reconcilie com aquilo que viveu, se há alguma coisa para se reconciliar. Pronto, e vive-se bem, ou seja, com a história integrada, ou seja, a dizer, a minha história foi esta, eu vivi isto, e é uma mochila que eu trago às costas. Se eu faço guerra contra isto, estou tramado. É muito mais olhar para a história, integrá-la, perceber que há aqui entra-se sempre costo nos jesuítas, ninguém entra propriamente, estou pronto para tudo. Não, quer dizer, entramos com uma história, com uma vida. Não, mas acho que a minha história, eu acho que me ajuda a viver agora, claramente. Claramente. Um padre, de um padre ou alguém que quiser sacerdócio, é esperado que essa pessoa seja um poço de virtudes. As pessoas, imagina, nós todos somos preconceituosos, e um preconceito é um preconceito, na minha opinião. Só olha, conhece-te, olha, sou Duarte, sou padre, imediatamente a pessoa com quem tu falas pensa, este tipo tem que ser um poço de virtudes, senão não podia ser padre. Acho que é mais ou menos isso que as pessoas pensam dos padres. Estou a perguntar. Eu acho que então é uma tensão engraçada da vida, que é esta de quando eu vou a algum sítio, eu não sou só o Duarte, não é? Atrás de mim vem a igreja e a companhia de Jesus, não é? Os jesuítas. Por isso isto é muito, é um peso grande algumas vezes, porque eu não posso simplesmente falar só por mim, simplesmente porque eu sei que trago atrás isto. E isto é uma tensão engraçada que eu vivo, acho eu bem, com alegria, mas é engraçado. Isto para dizer, eu acho que sim, as pessoas esperam. Eu acho que quer dizer, não me cobram isso, acho eu. Mas eu acho que as pessoas esperam de um padre, sim, alguma vivência moral que seja apurada, digamos assim, ou um certo. Porque as pessoas sabem o que é que os padres deveriam ser, tendencialmente, não é? Sabem, os valores cristãos estão aí, estão aí por todo o lado, não é? A nossa sociedade ainda se rege por valores, quase todos eles cristãos, não é? E por isso, sim, eu acho que. Mas nunca me cobraram assim propriamente a dizer tu não devias fazer isso porque és padre, não sei o quê. Peço aos nossos convidados para trazer um objeto aqui para a geração 80. O padre deve ser um super-herói? Não acho. Aí não acho que deve ser um super-herói. Pronto, assim, o objeto que eu trouxe de facto era super-herói. Eu posso explicar a história. A história é muito bonita. Explica lá, então, o objeto que trouxeste, que é fantástico e muito original. Eu gostava muito de Action Man, era assim, um dos meus brinquedos preferidos. Era Playmobil, Legos, todos nós. O Action Man era um ex-libris da nossa, bonecos grandes, articulados, cheios de metralhadores. Eu gostava imenso de filmes de ação. Mas eu gostava imenso de Super-Homem.
era assim um herói preferido. Eu gostava, pronto, gostava do Super-Homem. E a minha avó, não sei, teve a ideia, não sei se foi eu que pedi, se foi a minha mãe que teve a ideia, não faço ideia. A minha avó fez um fato à medida para o Action Man de Super-Homem, que está impecável, uma coisa incrível. E não só fez para o Super-Homem, como fez para nós. Nós no Carnaval não íamos às lojas comprar. Primeiro, havia poucas lojas de chineses, onde agora os fatos até devem ser baratos, presumo eu. Mas na altura eram caríssimos, eram coisas caríssimas. Então a minha avó fazia-nos fatos de Carnaval. Há uma fotografia mítica de eu vestido de Super-Homem e o meu irmão Afonso vestido de Batman, feitos pela minha avó. A minha avó, eu mandava-lhe uma fotografia do Super-Homem e a minha avó fazia o fato. E tem aqui então este Action Man vestido de Super-Homem. Pronto, isto até diz muito bem. A minha avó vivia um bocado para os netos, não é? A minha avó não trabalhava, vivia no Porto, vivia muito perto, e nós passávamos, agora lembrando, até pensávamos muito tempo com a minha avó. E na verdade com a minha mãe também, porque a minha mãe, como era educadora de infância, reunia os primos à volta dela porque tinha mais férias que os outros irmãos todos, não é? Então, mas isto é muito bonito, não é? Este cuidado de fazer os fatos, não é? De ter o trabalho de fazer fatos à medida, de Super-Homem, não só para o Action Man, para nós no Carnaval, era muito bonito. E também é uma lição de que não é preciso comprar tudo feito, é possível também fazer. Era isso. Não, mas isso sempre fomos bastante poupados. Lá em casa nunca houve grandes luxos. Temos de pedir, se tivesse boas notas da minha mãe, dos meus pais me darem presentes, não sei o quê, nem pensar. Não, tu não fazes mais que a tua obrigação. A tua obrigação é estudante, a tua obrigação é seres bom estudante. Por isso é engraçado. Por isso havia sempre uma cultura bastante regrada também nos gastos que tínhamos, etc. Depois interrompemos um bocadinho o teu percurso. Portanto, tu sais do noviciado para Braga, estudar filosofia. A licenciatura em filosofia. E que tal? Então, eu depois de ter sido mau aluno durante aquele tempo todo, na companhia tornei-me bom aluno porque eu acho que tinha um horizonte e tinha uma motivação e tinha mais maturidade. 2 anos de noviciado, cresce-se muito, é impressionante. Então a filosofia correu bastante bem. Era particularmente bom no latim e no grego. Não sei porquê. Tenho uma mente mais matemática do que achava que tinha. E pronto, então correu bastante bem. E eu gostei de algumas coisas. Sempre me custou estudar. Atenção, nunca foi provavelmente um mar de rosas. Então, licenciatura com outras coisas. Estive nos Gamozinhos, nos tais campos de férias. Fui chefe do Núcleo Norte. Foi uma coisa importantíssima. De ir visitar os bairros, entrar em casa das pessoas, o contacto com alguma pobreza. Foi uma coisa que me marcou muito. Já no noviciado tinha tido algumas experiências importantes nesse campo. E depois de Braga, de terminar a licenciatura em filosofia, no meu ano, temos um tempo de 2 anos de trabalho entre a filosofia e a teologia, que se chama magistério. E eu vivi naquilo que nós chamamos de Pragal, na verdade é Caparica, mesmo ao lado da estação do Pragal, portanto é do lado já da Caparica. Há lá uma paróquia e que tinha começado um centro juvenil, fundado pelo Paulo Teia, um jesuíta, altamente carismático, uma máquina com miúdos, tão engraçado. E ele já vivia lá uns anos no bairro e decidiu criar este centro, havia um espaço, e eu na altura falei com o provincial, na altura em que queria ir para o magistério, e perguntei, e disse-lhe, olha, era o Padre Nuno, eu estou disponível para o que seja, até para continuar psicologia se vir que é por aí, eu até ir para Moçambique, eu estou disponível para tudo, mas há esta hipótese de Pragal, agora havendo um centro, se calhar tinha sido inaugurado nesse ano, e ele mandou-me para lá. Então estava uma parte, estava meio tempo no JRS, no Serviço de Jesuíta aos Refugiados, que é uma organização que trabalha com imigrantes, na altura imigrantes, porque havia poucos refugiados, agora com imigrantes, refugiados, é assim uma organização talvez que melhor trabalha com imigrantes. Pronto, é uma obra da companhia. Na verdade não trabalhava lá nenhum jesuíta e fui eu para lá, fiquei responsável de um projeto de educação intercultural que andava por escolas de Lisboa, 30 escolas de Lisboa, uma loucura, uma coisa completamente louca. E 2 vezes com um jogo, com uma atriz imigrante, a Natasha, com quem contracenava, fazíamos teatro de infiltração. Eu começava a sessão sobre imigração, era uma aula de geografia praticamente, sobre imigrações, etc. E ela entrava e fingia que não me conhecia, que conhecia a professora, e começava a interromper, uma coisa incrível. E os alunos meio estranhos. Ela é uma mulher assim alta, com uma voz forte, com um sotaque de leste, ela é da Bósnia, portanto o sotaque de leste claríssimo, uma presença muito incómoda. E a certa altura dela perguntar, de ser um bocado incómoda, ela contava, eu pedi-lhe para contar a história, porque eu falava lá de umas coisas e ela dizia, mas isso a solidão é o que vem em primeiro lugar. Eu dizia, Natasha, então se calhar podia vir contar a sua história, porque eu posso estar aqui um dia inteiro a falar, mas a Natasha viu isto. E ela depois contava a história dela, e uma atriz, não é? Me contava a história dela de uma forma incrível, 20 minutos, uma pérola. Então aquela presença que era horrível, que era ameaçadora. Qual era o objetivo? Era exatamente isso. Era uma presença que era ameaçadora, que era incómoda, de alguém estrangeiro, estranho, que de repente se tornava uma presença com quem se tinha empatia, porque a história dela é
uma história séria e dura, não é? De fugir da guerra, de vir para Portugal, de trabalhar não sei onde, de fazer não sei o quê, as filhas, uma coisa muito bonita. E portanto os alunos começavam a empatizar, não é? Empatizavam imenso com a Natasha por causa da história dela. Era muito bonito, então era o processo que nós queríamos fazer, não é? Em relação também aos imigrantes que chegavam, não é? É uma presença estranha, é uma presença difícil, sem dúvida, mas se nós ouvirmos, o projeto chamava Sou Como Tu, que é, no fundo pá, esta malta tem histórias, esta malta sofre, sério, esta malta não está aqui por desporto. E por isso era uma ideia, era tentar, pronto, eu fui a turmas incríveis, fui a turmas nas Olaias, na Escola das Olaias, foi uma turma que eram 25 e eram 22 estrangeiros. Na Marquesa da Lorna, acho que era a Marquesa da Lorna, era uma turma de 13 e eram praticamente todos estrangeiros também, alguns falavam mal português ainda, tinham acabado de chegar. Pronto, e agora a situação está completamente diferente do que era em 2000, foi 2012, 13, 2000 foi esse ano letivo, completamente diferente. E então, e depois isso, e trabalhava à tarde lá no centro juvenil com uma porrada de miúdos do bairro. Uma coisa incrível, com explicações, brincadeiras, etc. Depois no verão havia sempre passeios, havia desporto, tentava-se arranjar bolsas de desporto para os miúdos fazer natação, irem jogar rugby, irem jogar futebol e não sei o quê. Pronto, desculpa, até os 2 anos que estive lá, uma loucura. Depois tinha mais a paróquia, os coros da paróquia, catequeses. Não tiveste formação em filosofia, mas ninguém te ensina a lidar com miúdos. Não. Isso eu acho que tenho algum jeito e gosto. Eu, se pudesse escolher a minha missão, era para lá que eu ia, voltava para lá, para pregar para o bairro. É importante toda essa parte das competências relacionais e sociais. Sim. Para quem exerce, ou para quem teve esse tipo de funções, como tu tinhas na altura, é muito importante. Eu acho que a formação na companhia deu bastante. Ao longo do tempo. Sim, ao longo do tempo deu bastante. Já tinha estado nos gamozinhos, portanto já conhecia um bocado a realidade mais pobre, digamos assim, de bairro. Foi muito importante. A formação é mesmo séria, porque não é só formação de teologia, de ler livros e de. Não, é uma formação humana seríssima. Sem homem também não há padre. Por exemplo, preciso primeiro formar. É preciso, ao mesmo tempo que se forma para ser jesuíta ou coisas mais da companhia, é preciso formar humanamente. Preciso integrar isto. Isto é complexo, isto não é uma coisa, sei lá, isto dá trabalho, não é? Então, eu acho que houve uma formação humana também fortíssima e por isso isto também ajudou a ganhar imensa liberdade, a ganhar, de deixar de lado vergonhas. Eu não sou propriamente uma pessoa. Aqui parece até que sou bastante. Eu gosto imenso de conversar, mas eu sou tímido em geral. E estamos aqui porque estamos a conversar. Se fosse para uma câmara, nem falava. E gostas de celebrar a missa? Gosto. Em alguns ambientes mais do que outros. Tenho muito gosto. Em ambientes em que o ambiente é próximo, gosto muito. Acho muito mesmo bonito. Por exemplo, campos de férias é muito bonito, não é? No meio temos capelas. Nós montamos uma capela basicamente no meio do nada, não é? Com um altar feito de pedras que vamos buscar não sei onde, pomos alguma decoração. Eu gosto muito disso, é muito bonito porque as pessoas estão muito próximas. Gosto muito de, às vezes, ao domingo ir à paróquia ali de Cernache, gosto muito disso. Eu gosto muito de batismos. Batismos é uma coisa muito bonita. Casamentos também acho bonito. Mas ali, por exemplo, nos centros universitários, é um ambiente muito próximo também, com quem eu gosto de dialogar, não é? De universitários, é engraçado. Mas pronto, e depois acaba o magistério, loucura, eu ia morrendo no final do magistério de esgotamento. Esgotamento não, estava feliz da vida, nunca foi tipo burnout, não sei o que, não, estava feliz da vida. O projeto correu lindamente e tive mesmo um bocado de rasca com aquilo, porque em fevereiro tinha ido para aí a 5 escolas e tinha que ir a 30, e por isso foi mesmo difícil. Depois percebi como é que funcionava. Foi muito giro, foi um tempo muito engraçado, imenso trabalho e fez muito, muito bem, porque eu nunca tinha mandado em nada da vida, não é? Nunca tinha sido propriamente grandes iniciativas. Então ali, de montar um projeto, depois de ter o trabalho a sério, foi muito importante, mesmo muito importante. E depois fui para Roma estudar teologia. Primeiro ciclo. E porquê? Para Roma foi. E normalmente íamos para Roma ou Madrid. Mas faz parte, portanto, Ir para Roma ou Madrid, sim, fora. A teologia sempre fora. 5 anos? 5 anos. É assim, 3 mais 2. E normalmente até é completamente diferente do que estavas a fazer antes. Quer dizer, estavas com uma atividade para Roma, viver. Parte muito prática e de repente voltas outra vez. Sim, mas tem alguma sabedoria, não é? Estudar, parar, trabalhar, quase como estágio, como perceber o que é a vida apostólica, do que é ter um trabalho como jesuíta, etc. E depois voltar a estudar, no fundo, até quase algumas coisas para consolidar aquilo que tivemos a fazer, não é? Para pensar também teoricamente, ou pensar na cabeça o que é que tivemos a fazer. E então foi muito giro em Roma. Normalmente nós fazemos 3 anos, o primeiro ciclo de teologia num sítio e os outros 2 anos de uma espécie de mestrado noutro sítio. E eu fiz os 2 em Roma porque acabei por estudar teologia bíblica e tive a fazer uma pesquisa e percebi que ali era o melhor. E então,
Mas a mim me mandaram para Roma, no provincial na altura, mandaram para Roma. Gostei imenso. Mudança, adaptação. Assim, muito tranquilo. Eram comunidades muito grandes, eram tipo 50 numa, 70 noutro. Gente de todo o mundo. Eu ali conheci muita gente de todo o lado, todo o lado. Na Gregoriana, na Universidade dos Jesuítas em Roma, havia 120 nacionalidades. Bem, muito bonito, uma coisa mesmo bonita. E dei-me muito bem com Roma, gostei muito. Fiz amigos italianos, de quem ainda hoje sou muito amigo. E por isso aprendi a falar bem italiano, porque eles gozavam comigo. E eu tinha que aprender bem, senão eles iam. E eles não tinham problemas nenhums em gozar comigo por causa do meu italiano. E então eu aprendi bem italiano, gostei muito, entrei mesmo naquela. Aquilo é verdade que o centro de Roma, eu vivia mesmo no centro. Não é bem Roma, não é? Aquilo é um bocado internacional, aquilo é de toda a gente. Mas é bonito. E ainda falas bem italiano hoje em dia? Sim, está mais enferrujado. Mas eu bastava ir uma semana, 2 para lá e acho que voltava quase tudo. Porque eu depois tive 6 meses na República Dominicana já, depois disso. 4 anos, vai fazer 4 anos que fui. A fazer a última fase da formação, já como padre e tudo. E então, quando comecei a falar espanhol, nunca tinha falado propriamente. Percebia, lia, não tinha falado e desapareceu o italiano. Não conseguia falar italiano. Falava com os meus amigos italianos e não conseguia. Não conseguia. Aconteceu isso com o francês também. Deixei de falar francês quando fui viver para a Espanha. Assim. E depois voltei para Portugal e agora consigo falar os dois. Voltaram, o italiano voltou e o espanhol está cá mais ou menos, mais piorzinho que o italiano, acho eu. Mas foi um ano maravilhoso em Roma. E hoje em dia, como é que é um dia, o meu dia típico teu? Ou seja, há dias. Os dias de hoje foi uma loucura. Os dias de hoje além deste podcast. Sim. Não, hoje já fiz muita coisa. Então um dia eu não tenho a minha missão. Então neste momento a minha missão é ser promotor vocacional. Ou seja, no fundo a minha missão é acompanhar. A missão principal, o mais importante é acompanhar os candidatos à companhia, digamos assim, aqueles que estão a pensar ser jesuítas. Então a minha função é acompanhá-los, dar algum trabalho, porque é delicado, não é? A malta decidir um bocado a vida, entrar no viciado. Não é definitivo, no sentido que podem sair perfeitamente, ou seja, é tempo de discernimento ainda, não fizeram votos, não é? Logo. E mesmo depois dos votos, quem saia, não é? Mas é delicado porque a malta deixa trabalhos, deixa vidas, deixa família, deixa amigos, portanto, é delicado, é uma decisão grande, digamos assim. E depois o acompanhamento é bastante regular. Felizmente há aí uns quantos a pensar na vida. E depois a promoção também é de estar um bocado presente nas coisas, preparar algum serão ou outro serão, ir celebrar a missa ali aos sobretudo com o trabalho com universitários ou com os colégios, malta do secundário. Mas é um trabalho um bocado variado. Hoje o meu dia foi acordar no Porto, passar por Serenastre para trazer uma trânsito para ir à Brutéria buscar uma mesa que entretanto não cabia, era um peso louco, buscar um sofá à casa de uma amiga que nos vai oferecer lá para Serenastre, depois de chegar e tentar meter a mesa por cima, a mesa ia-me matando a caminho, e depois chegar e deixar a mesa não sei onde e vir para aqui a correr porque foi um dia um bocado atípico também. Mas isto é assim, eu não tenho propriamente uma rotina muito estabelecida. Venho muito a Lisboa, vou muito ao Porto, estou um pouco por Serenastre. Tu dizes também, uma vez numa entrevista, dizes que as surpresas na vida são princípios de ressurreição e que as necessidades de controle estreitam horizontes e geram frustrações. Minha pergunta é: como é que nós conseguimos cultivar esta abertura, esta tolerância ao inesperado, num mundo em que nós achamos que controlamos tudo e que queremos tudo? Então eu sou um bocado crítico. Eu tenho imenso medo de ser um velho do Restelo e de ser um gajo só estúpido que sei lá, como eu olhava às vezes os mais velhos que me diziam coisas e eu achava que burro. Mas a mim preocupa-me sinceramente. Eu acho que a questão digital abrangente é mesmo difícil. É um assunto mesmo difícil. E honestamente, na minha humilde opinião, não é uma coisa que esteja a fazer muito bem às pessoas. Acho que não tem trazido, mas às vezes pondo as coisas na balança, eu acho que não tem trazido propriamente imensa bem-estar e imensa, enfim. Mas é uma opinião um bocado forte e eu de facto defendo-me imenso. Enquanto puder vou-me defender, porque acho que há coisas melhores do que isso. Então eu acho que este ambiente, este clima também não ajuda. Acho que o digital dá uma sensação de ter tudo sempre, de poder ter tudo à mão, de ter tudo disponível em todo o lado, e a vida não funciona assim. O crescer leva muito tempo, é preciso esperar muito, é preciso trabalhar muito. As coisas, as relações precisam de tempo para crescer. Que tudo leva tempo, menos o digital. Eu acho que isto não ajuda a viver. Ou seja, a minha tese, digamos assim, é que
o ritmo que o digital impõe à vida não joga com a vida, não impõe um ritmo que não é da vida. Portanto, a vida continua a ser uma coisa extremamente analógica e extremamente que funciona com os processos. Sabe, nós não mudamos assim tanto, a mentalidade não vai mudar assim tanto tão rapidamente. Então, isto então parece-me que isto não ajuda propriamente a viver. Então, esta sensação de controle, de querer ter tudo nas mãos, etc., eu acho que isto é irreal, é uma ilusão. Acho que é muito mais saudável, seja a nível de fé, seja a nível depois de uma vida de alguém que não confessa, que não tem uma crença ou não acredita em Deus, ou que é muito mais saudável olhar para a vida e acolhê-la à partida como ela se apresenta. Pelo menos neste momento. E não estou a dizer baixar os braços, não estou a dizer resignar-me à existência, como se isto fosse um vale de lágrimas horrível que nós temos que... Não, é só, neste momento, a vida é o que é. Não há muito a fazer. E eu acho que o facto de eu acolher isto, o que existe exatamente como existe, e eu acredito que Deus está profundamente entranhado nesta realidade que existe, e não lá ao fundo a dizer: ei, Duarte, é por aqui, anda embora, e eu tenho que andar aqui a saltar obstáculos. Eu acho que mesmo o sábio, será acolher a vida. É isto que há. E a partir daqui eu só dou o passo que tenho aqui em frente aos pés, eu não dou outro. Este que está aqui em frente eu não posso dar aquele que está ali ao fundo. Até lá aquele ao fundo eu tenho que fazer um processo longo. E esta coisa dos processos, de trabalho longo, a longo prazo, de pensar em coisas a longo prazo, de não ter a certeza de como é que as coisas vão ser, é um trabalho que eu acho que é mesmo importante fazer, porque eu acho que o contrário só leva um bocado à frustração, à ansiedade, a malta viver com um mal-estar contínuo e sempre aqui presente. E eu acho que é tão saudável. Pá, a vida é esta, acolhe. Enfim, é verdade que eu se calhar estou a falar de barriga cheia. Porquê? Porque eu tenho uma vida com a qual eu sinto-me mesmo bem em casa. Não estou a dizer assim uma expressão um bocado estúpida, mas eu sou bom inquilino da vida, acho eu. Eu gosto disto, gosto mesmo de viver. Não tenho pressa de ir para o céu, de ver? Não tenho mesmo pressa, eu gosto disto. Mas é um trabalho que é preciso, nem sempre as coisas correm como eu esperava, como eu quero, há coisas duras. Mas quanto mais eu fizer guerra contra isso, a dizer isto não devia ser assim, tu não devias ser assim, Duarte, a vida, pá, pior é, porque eu não vou resolver nada. Porque quanto mais acolher a vida como ela é, e aí encontrar a alegria e encontrar Deus, pá, maravilha, maravilha. Pá, é duro, pá, tem que ser, se é isso. O ser duro não é necessariamente mau, é só duro. O difícil não é necessariamente mau, é difícil, há trabalhos difíceis. Por exemplo, que o teu trabalho não seja propriamente uma coisa facílima. Não vamos falar do meu trabalho. Sim, só estou a dizer para dizer que. Vamos falar aqui. Mas que não é mau, que é bom. De ti. Olha, eu estou a adorar a conversa, mas temos mesmo que terminar com a pergunta aqui da praxe. Não, eu não sei se isto foi por lados que tu querias. Mas... Última pergunta, que é aqui a pergunta da praxe aqui da geração 80, que é: porquê é que a geração de 80 é a melhor de todas? Porquê é que a geração de 80 é a melhor de todas? Vou dizer uma coisa um bocado polémica, porque eu acho que apanhou o melhor dos dois mundos. Eu tenho a capacidade de apanhar o melhor dos dois mundos, do mundo dos anos 80, que era um lugar mesmo engraçado, e acho que consegue viver saudavelmente o mundo de hoje. Ou seja, nós vivemos numa geração em que não fomos basicamente colonizados por imagens, por estar tudo disponível sempre. Ou seja, as coisas, acho que o trabalho que as coisas deram e o trabalho que deu crescer também sei lá, eu no outro dia pensava, eu nasci 11 anos depois do 25 de Abril, só 11 anos do 25 de Abril, e pensava, isto é incrível, 11 anos não é nada, 11 anos foi ontem. Então eu acho que a geração de 80 apanhou aqui, e nós crescemos num mundo em que brincávamos muitíssimo, em que acho que tivemos imensas condições para crescer bem, para sermos educados de uma forma boa. Acho que éramos uma geração bastante dócil de alguma forma, acho eu. Pelo menos é a minha sensação que tenho, vendo os meus amigos, vendo a minha escola onde eu andava e etc. E ao mesmo tempo agora estamos num mundo completamente diferente, em que nós conseguimos mover-nos aqui, sentimos-nos em casa também aqui, acho eu. Eu, enfim, tenho alguma dificuldade, os meus amigos agora ouvir isto e dizer, disseste aquilo e não... Mas eu sinto-me em casa neste mundo. Posso não concordar com tudo, mas eu acho que é isto. Eles diriam algo diferente? Os seus amigos? Não eu acho que os meus amigos são mais abertos aos digitais, e eu sou bastante
Agora começam a dar um bocadinho de razão em algumas coisas, mas porque é uma coisa que está agora na moda falar, não é? Os problemas, sabe, por causa dos livros, que anda aí aquele livro a Geração Ansiosa, não sei o quê. Ou seja, isto está nas bocas do mundo, esta coisa do o mal que o digital pode fazer, e andam a sair imensos estudos, etc. Pronto, eu já tinha alguma resistência e continuo a ter, mas acho que nos damos bem com este mundo. Acho que é um mundo onde entramos bem. Por isso acho que vivemos num mundo maravilhoso e crescemos num mundo que nos deu ótimas ferramentas para viver aqui. E por isso acho que somos uma boa geração, de facto. Eu acho que somos do melhor cá para aí. Muito bem. Não tenho grandes dúvidas. Boa maneira. Música. Boa maneira. Vamos acabar este podcast, acho que sim. É do melhor que está para aí, foi tudo certo, não é? Acho muito bem. Duarte, obrigado por teres vindo aqui à Geração 80. Muito bom, obrigado. Este episódio teve a sonoplastia de João Martins, produção de Mariana Oca Ferreira e fotografia de Matilde Fieschi. O grafismo da capa é de João Carlos Santos e a edição vídeo de Ana Isabel Pinto, com coordenação de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e, como diz a música dos Táxi, para que tudo continue sem parar, é fundamental levar a vida a dançar. Até para a semana.